Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo de número 24. Glória a Jesus. Leremos um texto, capítulo de número 24, versículos de números 1 a 12, do Evangelho segundo escreveu Lucas. Está escrito assim a palavra do Senhor. E no primeiro dia da semana, muito de madrugada, foram elas ao sepulcro, levando as especiarias que tinham preparado. E acharam a pedra do sepulcro removida. E entrando, não acharam o corpo do Senhor Jesus. E aconteceu que, estando elas perplexas a esse respeito, eis que pararam junto dela 2 varões com vestes resplandecentes. E estando elas muito atemorizadas e abaixando o rosto para o chão, eles lhe disseram: por que buscais o vivente entre os mortos? Não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos como vos falou, estando ainda na Galiléia, dizendo: convém que o Filho do Homem seja entregue nas mãos dos pecadores e seja crucificado, e ao terceiro dia ressuscite. E lembraram-se de suas palavras, e voltando do sepulcro anunciaram todas essas coisas aos 11 e a todos os demais. E eram Maria Madalena e Joana e Maria, mãe de Tiago, e as outras que com elas estavam, as que diziam estas coisas aos apóstolos. E as suas palavras lhes pareciam como desvário, e não as creram. Pedro, porém, levantando-se, correu ao sepulcro e, abaixando-se, viu só os lençóis ali postos e retirou-se, admirando consigo aquele caso. Amém? Pai, em nome de Jesus. Que bom, ó Deus, é ler a Tua palavra aos ouvidos da Tua igreja, do Teu povo, a quem Tu comprou com alto preço, preço de sangue precioso do Cordeiro. Que bom, ó Senhor, é nós estarmos na Tua casa louvando, Senhor querido, a Tua majestade santa. E que bom que o Teu bondoso Espírito Santo, ó Deus, está disposto a aplicar esta palavra em cada coração que crê. Então, ó Pai querido, dá-nos a revelação que for necessária para este momento, mas ajuda-nos a compreender esta boa palavra em o nome de Jesus. Amém. Irmãos, se assentem. As crianças sobem, glória a Jesus, e nós outros estaremos aqui atentos à boa palavra do Senhor. Os irmãos que vieram na sexta-feira, ou pelo menos alguns de repente assistiram a mensagem gravada, né, porque fica registrada no site da igreja, no Facebook, no YouTube, enfim, na rede social da igreja, né? Observou que eu trouxe aqui uma palavra relacionada ao sacrifício expiatório de Cristo na cruz do Calvário. E eu enfatizei, claro, que a salvação, irmãos, que todos nós sabemos é mérito exclusivo de Cristo. Não é mérito de homem algum, não existe homem pronto para ser salvo. A salvação foi ganha por nós pelo sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Então, nós fizemos aqui algumas observações de como a cruz ela trouxe para nós tantos benefícios dentro dessa questão da salvação. Como ela expressou o amor de Cristo, como ela trouxe de fato nossas vidas a uma regeneração, uma mudança, né? A sermos quem nós somos hoje. De maneira, irmãos, que eu vou dizer uma coisa, que
E talvez você não tenha pensado sempre assim, dessa forma, mas a redenção pela cruz do Calvário já era suficiente para a nossa salvação. Se Cristo tivesse apenas morrido, como nós falamos assim na Sexta-feira Santa, e não tivesse ressuscitado, de maneira que ele se entregou na cruz e para isso ele veio. Lembra que nós falamos? Que ninguém, irmãos, tem amor maior do que esse, do que dar a sua vida pelos seus amigos. Mas Cristo deu a vida por nós por amor. Se ele tivesse apenas morrido na cruz do Calvário, teria cumprido o objetivo de Deus, teria se sacrificado, o sangue dele teria aspergido nossos pecados e nós seríamos salvos. Mas como nós vamos continuar nesta terra por algum período de tempo, então aprove a Deus, de acordo com a promessa que ele lhe disse aos discípulos, que ele morreria e ao terceiro dia ressuscitaria. A nossa salvação não está na ressurreição. A nossa salvação está na crucificação. Lembra que eu falei, sem Calvário não há salvação. Não há salvação sem Calvário. Tirou a cruz, irmãos, não tem salvação para ninguém. Sacrifício de Jesus no Calvário, ele cravou as nossas dívidas lá, ele tirou as nossas dívidas e cravou no alto da cruz, de maneira que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam, claro, segundo a carne, mas segundo o Espírito. Mas, porém, quando Jesus ressuscitou, porque aprouve a Deus fazer dessa maneira, irmãos, a ressurreição, ela é a garantia das promessas do Evangelho. A crucificação é todo o plano de Deus de salvação que chegou até Jesus e esse foi posto no alto do madeiro para que nós olhássemos para ele e tivéssemos perdão dos nossos pecados. Todos, se morresse naquele momento, se o mundo acabasse naquele momento, todos os que crerem em Cristo Jesus, todos os que olharam para ele e creram no Salvador seriam salvos pelo sacrifício na cruz do Calvário. Assim como aquele ladrão, ele viveu? Não. Hoje tu estarás comigo no paraíso. Agora, quando ele ressuscita, irmãos, então ele garante todas as promessas do Evangelho pregado, das boas novas de salvação. Todas as promessas que estão inseridas no Evangelho de Jesus Cristo, que aqui nós entendemos um Evangelho, mas dividido em 4 por conta dos 6 escritores, todas as promessas que achamos ali para a igreja nesta terra, enquanto ela estiver aqui, desde o primeiro momento, que seria o revestimento de poder no dia do Pentecostes, naquele cenáculo, até o dia do toque da trombeta, onde a igreja será arrebatada, todas as promessas são garantidas pela ressurreição. Por isso Paulo falou assim, olha, se Cristo não ressuscitou, somos os mais miseráveis de todos os homens. Mas ele morreu e ressuscitou. Então ele disse, então nós também ressuscitaremos. Nós também seremos transformados. Agora observe uma coisa, irmãos. No auge da ressurreição, é algo, sabe, que Satanás sabia que ia acontecer pelas Escrituras Sagradas. Mas ele bateu palma quando Cristo morreu. Eu lembro que eu falei sobre isso também. Mas Cristo derrotou na cruz do Calvário a Satanás. Agora, quando Cristo estava inerte, quando Cristo estava no sono da morte, e no domingo pela manhã, que é no nosso calendário agora, o gregoriano, né? Ou seja, ele estava no primeiro dia da semana, ele estava então voltando à vida. Então ali Satanás, irmãos, ele entendeu que agora sim, aquela primeira promessa feita, no dia em que ele falou sobre a igreja, ele falou assim, olha, eu edificarei a minha igreja
e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A igreja podia ficar tranquila o tempo que quisesse aqui na terra, ou que desse para ficar. As portas do inferno nunca prevalecerão contra a igreja de Cristo, pela promessa e a confirmação pela ressurreição. Porque é nesse tempo aqui que ele começa, então, a trabalhar sobre o revestimento de poder para a igreja. Mas na ressurreição, você sabe que Satanás, ele tentou mais uma coisa. Ele tentou mais uma coisa. Já que Cristo ressuscitou e ninguém viu, aí ele, então, tentou mais uma coisa. Ele, sabedor que as pessoas iam lembrar gradativamente, olha, ele tinha falado que ia ressuscitar. Aí ele tentou, então, fez o quê? Fez contrastes com a ressurreição. Ele, irmãos, incitou pessoas a pagarem os guardas para falarem que Cristo não ressuscitou. E até hoje ainda tem gente que acredita que Cristo não ressuscitou. Agora, entenda, quando aconteceu isso, segundo o texto, agora estou no texto de Mateus, capítulo 28, versículos de números 11 a 15, se puder colocar, aí diz assim: quando iam, eis que alguns da guarda, chegando à cidade, anunciaram aos príncipes dos sacerdotes todas as coisas que haviam acontecido. Falaram com os sacerdotes: olha, o homem ressuscitou, removeu a pedra, saiu de lá. Aí então, o versículo seguinte: congregado eles com os anciãos e tomando conselho entre si, disseram: o que nós vamos fazer? Deram muito dinheiro aos soldados, ordenando: dizei, vieram de noite os seus discípulos e dormindo nós o furtaram. Era mentira que eles iam pregar como se fosse uma verdade. Obra de Satanás. Agora, os homens sem Jesus, irmãos, eles são entregues à sua sorte. Aí, quando isso chegar a ser ouvido pelo governador, nós o persuadiremos e vos poremos em segurança. Mentira. Aí, então, diz assim, e eles, recebendo dinheiro, fizeram como estavam instruídos, foi divulgando esse dito entre os judeus, aí, claro, até o dia em que foi escrito, até o dia de hoje. Agora, observe, irmãos, primeiro, declararam que o corpo de Jesus havia sido roubado. O que aconteceu quando perguntaram? Olha, vieram os judeus, vieram os seus discípulos à noite, enquanto estávamos dormindo, roubaram o corpo. Primeiro, soldados dormindo, segundo está escrito em Atos capítulo 12, versículo 19, quando eles dormiram lá, que Pedro foi salvo por um anjo. Aí o que aconteceu ali? Atos 12, 19. E quando Herodes o procurou e não achou, ficou feita inquirição aos guardas, mandou-os justiçar. Justiçar ali soldado não pode dormir. Agora o mínimo seria preso. Agora, ali, mandou-os matar. Não tem lógica, não tem lógica. Ninguém ia acreditar naquilo, senão pessoas literalmente cegas por Satanás. Outra coisa, eles falam assim, olha, quando estávamos dormindo, como eles sabiam o que aconteceu se estavam dormindo? Incoerência ou não? Incoerência na ressurreição. A ressurreição trouxe incoerência. Porque na visão mundana, irmãos, Cristo não ressuscitou. As pessoas que hoje comemoram a ressurreição de Cristo, uma boa parte dela no mundo inteiro não acredita na ressurreição. Porque se acreditassem na ressurreição, acreditariam em todas as promessas do Evangelho. E dariam como os discípulos a sua causa, a sua vida pela causa do Evangelho. E viveriam de acordo com o Evangelho. Então, observa, aqui é uma incoerência. Agora, observa uma coisa interessante. As mulheres, representando ali os discípulos, tudo bem, foram zelosas, mas houve uma contradição. As mulheres não acreditavam, assim como os discípulos também não acreditavam, que Cristo ressuscitaria. Porque elas não foram ao sepulcro
de mãos vazias. Segundo a escritura que lemos, elas levaram especiarias para que pudessem tratar o corpo de Cristo. Iam pedir os guardas para remover a pedra, tratar o corpo de Cristo, para que ele ficasse mais tempo, como se estivessem embalsamando. Irmãos, elas não criam na ressurreição. De maneira que quando chegaram, encontraram a pedra removida e entraram no sepulcro e não viram, perguntaram: onde puseste? Pensando que era o jardineiro, né? Onde o puseste? Elas não criam na ressurreição. Aí os anjos que lhe apareceram disseram: vocês não lembram quando ele falou que ele morreria e ao terceiro dia ressuscitaria? Aí que bateu na testa: meu Deus, é verdade. Não acreditaram, irmãos. A ressurreição, como fora lido aqui o texto, pela nossa irmã Carla, irmãos, é algo impossível aos olhos humanos. Mas para Deus, todas as coisas são possíveis. Então, o que aconteceu aqui? Dentro disso, elas não imaginavam encontrá-lo. Imaginavam encontrá-lo, mas morto, mas não daquela forma ressuscitado. Elas correm, ninguém acredita, segundo o texto que nós lemos, ninguém acredita, mas Pedro, que é o enxerido, Pedro era o enxerido da turma. Aí ele se levanta e vai conferir para ver se o que elas falaram é verdade. Mas ninguém acredita. De maneira que quando o Senhor aparece, fica todos atônitos com aquela aparição. Mas Tomé foi o único que disse, que não estava presente, disse: eu não acredito no que vocês estão falando. Mas o que eu quero observar, irmãos, é que aqui também, apesar de incoerência, tem muitas provas da ressurreição de Jesus que foram registradas pelos discípulos, pelos escritores do Evangelho. Uma delas, por exemplo, está em Lucas capítulo 24, 4 a 7, que nós lemos, que é o testemunho dos anjos às mulheres. Porque a partir do momento em que os anjos disseram às mulheres, elas simplesmente acreditaram e foram contar. Ponto para elas. Aí por isso que diz, as mulheres foram as primeiras a evangelizar, a contar as boas novas. O evangelho foi divulgado primeiramente pelas mulheres, ou seja, a contar as boas novas do Cristo ressuscitado. Mas o testemunho de Maria Madalena, em João capítulo 20, versículos 11 a 18, também mostra como aconteceu a aparição e como ela viu, como ela ficou convicta de que o Senhor tinha realmente ressuscitado. São momentos para nossas vidas. O testemunho de Lucas, em Atos capítulo 1, versículo 3, quando ele escreve esse tratado para Teófilo, seu amigo, Lucas ele não estava com Jesus. Lucas ele não viveu com Jesus, mas segundo o que ele ouviu, ele acreditou e deu a sua vida pela causa do Evangelho. Porque, irmãos, quem crê na ressurreição, o evangelista Antônio fez aqui deu uma chamadinha na igreja, uma prensa na igreja, né, uma marteladinha. Aí ele fez o quê? Ele falou: irmãos, quantas pessoas que creem, dizem que creem na morte de Cristo, creem na ressurreição, e hoje, por conta de um almoço, por conta de um chocolate a mais, aí as pessoas afrouxaram, já nem querem mais saber de culto. Ficaram tão felizes com o chocolate, aí que não querem nem mais saber do culto, nem precisa mais. Irmãos, por conta de alguma coisinha, uma coisinha à toa, as pessoas simplesmente esquecem daquela bondade de Deus sobre nossas vidas e de quanto Ele fez por nós. Essas pessoas, Lucas, por exemplo, capítulo 1, versículo 3, ele fala: aos quais está escrevendo ao seu amigo. Também depois, pareceu-me também a mim conveniente descrevê-los a ti, ó excelentíssimo Teófilo, por sua ordem, havendo-me já informado minuciosamente de tudo desde o princípio. Aí começa a narrar a história de como Jesus morreu, de Jesus que ressuscitou, apareceu a cerca de 500 pessoas e como ele estava agora tratando com os discípulos e como ele foi assunto aos céus e prometeu
a maior promessa e a que nós mais gostamos como pentecostais, de Atos capítulo 1, versículo 8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, né? Para serem testemunhas. Então, o testemunho de Lucas é muito importante. O testemunho dos discípulos, irmãos, no caminho de Emaús, que é o mesmo capítulo 24 de Lucas, quando ele ouviu aquelas coisas, lembra que está escrito que as mulheres falaram aos discípulos e os demais que estavam ali? Aí tinha 2 discípulos chamados, que não contava como apóstolo, 2 discípulos, que eles voltaram para a sua aldeia e começaram a conversar sobre tudo isso. Você conhece a história de como Jesus estava ao lado deles, e eles iam conversando, batendo aquele papo informal. Aí Jesus falou, mas o que está acontecendo? Deu uma de João sem braço, né? Aí ele falou assim, você não sabe, está em Jerusalém, não sabe o que aconteceu? E contou a história. Quando Jesus partiu o pão, aí então eles reconheceram. Aí eles disseram, porventura, aí Jesus desapareceu, porventura, não ardia em nosso coração quando ele nos falava? Imediatamente, irmãos, quando você crê na ressurreição, a tua vida ela muda. Imediatamente, eles deram uma meia volta, eles não foram mais, não ficaram mais em casa, já estavam em casa, não ficaram mais em casa. Na mesma batida que eles vieram para casa, eles voltaram para Jerusalém para contar. Irmãos, é uma distância muito grande. E eles voltaram para contar aos discípulos o que tinha acontecido no caminho de Emaús. Olha, acontece, irmãos, que o testemunho do túmulo vazio, se os discípulos tivessem levado o corpo, como falamos, não sacrificariam suas vidas pela causa. Ou seria, daria vida. Tiago morreu pela causa, Pedro morreu pela causa, Paulo morreu pela causa. Dariam suas vidas por um Cristo que disse que ressuscitou e não ressuscitou? Mas hoje nós falamos sobre essa questão muito superficial. Muitos de nós não acreditamos, de fato e de verdade, não acreditamos. Ouvimos falar, mas não damos crédito, como disse a palavra lida aqui pelo presbítero Joel, quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor. Ele está falando do Evangelho. Ele está falando do Cristo crucificado. Eu já disse em outra ocasião que ali é um erro, né, na questão da gráfica, da divisão de capítulos, que o capítulo 53 que ele leu aqui deveria começar no capítulo 52. A mensagem começa no capítulo 52 de Isaías, lá pelos versículos 10. Aí então chega ali naquele auge da mensagem, falando sobre o Cristo que se sacrificou, e diz, quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor? Irmãos, a salvação é no Calvário, mas todas as garantias de promessa do Novo Testamento, da nova aliança, do tempo da graça, do Evangelho de Cristo, todas elas estão fundamentadas na ressurreição de Cristo. De maneira que, se eu não crer na ressurreição de Cristo, eu sou o mais miserável de todos os homens. Eu não tenho motivo para estar aqui. É melhor simplesmente morrer, porque o motivo que nós, que entregamos nossas vidas a Jesus, ficarmos nesta terra, é simplesmente para testemunhar daquilo que aconteceu. E mais pessoas entenderem o plano da salvação, mais pessoas entenderem que há promessas de Deus sobre a vida daqueles que são salvos, e todas elas garantidas por Cristo, porque esse mesmo Jesus, está escrito, do modo como viste subir, ele há de descer. E você tem visto muita gente acreditando na volta de Jesus? Não. As pessoas acreditam em tudo, menos na volta de Jesus. Se elas acreditassem na volta de Jesus, se preparariam para a volta de Jesus. Não viveriam como está vivendo na corrupção, do pecado. Simplesmente mudaria de comportamento para viver conforme a promessa do Senhor. A ressurreição garante isso. Agora, vamos demorar um pouquinho mais nesse ponto. Então, aqui eu corri como se fosse uma introdução, para nós ficarmos aqui. Então, quais são os efeitos da ressurreição para a nossa vida?
já que eu disse que a ressurreição de Cristo é a garantia de todas as promessas do Evangelho para nossas vidas. Quais são os efeitos? Irmãos, primeiro efeito da ressurreição em nossas vidas é porque a ressurreição de Cristo trouxe alegria aos tristes. Em João capítulo 20, versículo 20, o Senhor fala assim, ó, e dizendo isto, mostrou-lhes as mãos e o lado. Mostrou as mãos feridas daquele cravo e mostrou o lado que foi ferido pela lança. Aí então disse assim, de sorte que os discípulos fizeram o quê? Se alegraram vendo o Senhor. Porque, como eu disse, estavam salvos? Estava. Cristo morreu na cruz do Calvário, cumpriu o sacrifício, o véu do templo se rasgou do alto a baixo, abriu as portas do lugar santíssimo, foi revelado todo o segredo de Deus ali. Então todos estavam salvos, todos que olharam a Jesus estavam salvos, porque ele mesmo tinha dito em João capítulo 3, no sermão em que ele estava pregando para Nicodemos, ele falou assim, ó, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Aí ele falou, e a vida eterna é esta, que Cristo veio ao mundo. E os homens que entenderam isso foram salvos. Os homens que não entenderam estão perdidos. Aí ele disse assim, ó, e assim como Moisés levantou a serpente no deserto, o Senhor, quer dizer, o Cristo será também levantado, e todos que olharem para ele, todos, irmãos, assim como foram livres do pecado, livres do veneno no deserto, quando olharam para uma serpente metal, porque é como se a serpente estivesse absorvendo o veneno deles, e eles sendo curados. Aí Cristo no madeiro, todos que olhassem para ele, ele se tornou maldito por nossa causa, então de todos ele absorveria o pecado, como foi dito aqui, tomou sobre si as nossas transgressões. Logo eu estou salvo. Na cruz do Calvário eu tenho salvação, não na ressurreição. Mas na ressurreição eu tenho a garantia de todas as promessas. Por isso, irmãos, nascido no Evangelho e quero morrer no Evangelho. Porque Cristo morreu e ressuscitou. Se ele morreu, eu estou garantido com a salvação. Se ele ressuscitou, eu estou apto para trabalhar no reino dele enquanto eu estiver aqui na vida. E aquele que põe a mão no arado não pode olhar para trás. Porque se eu olhar para trás, eu estou literalmente dizendo, eu não creio num Cristo ressuscitado. Porque, irmãos, ele ressuscitou para dar-nos vida, e vida com abundância, para trazer alegria. Aí tu vê um montão de crente triste, tu vê um montão de crente cabisbaixo, tu vê muito crente, irmãos, assim, ó, como se não tivesse esperança de nada, não tivesse esperança de nada. Meus irmãos, Cristo morreu, Cristo ressuscitou, ele vive, ele vive. E se ele vive, seja feliz, seja alegre. Você é mais do que vencedor por aquele que te amou. Aí olha a cara de muitos vencedores. Imagine você ver uma pessoa triste, aí você pergunta assim, mas o que? Você é o quê? Você professa alguma religião? Aí ele fala assim, eu sou crente em Cristo Jesus. Irmãos, o crente é o povo mais feliz da terra. A salvação no Calvário. Salvação no Calvário. Ressurreição me garante todas as promessas. É na ressurreição e não na salvação que está escrito assim, olha, na ressurreição, que Cristo, irmãos, após ter ressuscitado, aí então nós fomos abençoados com todas as bênçãos espirituais em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Porque Deus lhe deu um lugar no céu, está escrito, lhe deu um lugar ao lado dele, e Deus e todo o poder lhe foi entregue
tudo foi dado a ele, toda a autoridade. Irmãos, não tem nada que ele não esteja em favor da igreja. Ele está em favor da igreja. Então, eu não entendo porque tem muitas pessoas que não conseguem caminhar. Talvez você até creia na crucificação, mas eu não estou acreditando que você crê na ressurreição. Porque nós servimos a um Cristo ressurreto, irmãos. As pessoas que servem a um líder que morreu, que todas as religiões do mundo teve um líder. Mas todos os líderes de todas as religiões do mundo morreram um dia, ou não? E as pessoas servem esse líder, servem essa religião, e ela sabe que o seu líder morreu. Mas você vê alegria nessas pessoas? Alguma delas fala assim, mesmo aqueles que creem na reencarnação, algumas delas já falou assim, não, eu estou feliz porque eu creio que Allan Kardec ele reencarnou e está entre nós. Alguém já falou isso contigo? Você já viu felicidade nessas pessoas para transmitir o conhecimento que eles têm? Agora, irmãos, o crente, ele desfruta de todas as bênçãos espirituais em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Eu não tenho motivo para andar cabisbaixo. Eu não tenho motivo para andar triste. Eu tenho momentos de tribulação, momentos de angústia. É um paradoxo. Mas você percebe que Paulo e Silas estavam na prisão. Eles tinham acabado de serem chicoteados. Mais perto da meia-noite, eu acho que eles lembram que Cristo ressuscitou. E eles começam a cantar. E eu não acredito que eles estavam cantando assim. Ó, quão cego andei e perdido vaguei. Isso não ia causar tremor nenhum na terra, irmãos. Acredito que eles estivessem cantando o que foi cantado aqui hoje. Eu sou livre, nada além do sangue. Aí começou então um burburinho, alguma coisa, as pessoas, meu Deus, são malucos, o que está acontecendo? A alegria não é na crucificação, mas é na ressurreição. Porque na crucificação eu sou salvo, mas na ressurreição ele diz assim, olha, eu tenho em mim todas as promessas de Deus. Não tenho motivo, irmãos. O homem está dormindo quando ele está condenado a morrer no dia seguinte. Ele está dormindo como uma criança. Pedro, em Atos capítulo 12, que acabamos de citar, ele está dormindo tranquilamente, porque ele sabe que na ressurreição, na crucificação, ele já está salvo, mas na ressurreição ele tem garantia das promessas de Deus. E ele está dormindo, de repente chega um anjo lá, ô Pedro, veste a tua capa e vem e me segue. Ele não quer saber como vai acontecer. Não existe ainda portões automáticos. Mas ele viu o futuro ali. Os portões foram se abrindo automaticamente. O anjo simplesmente colocou ele do lado de fora e disse assim, ó, mete o pé. A alegria, irmãos, de Cristo ressuscitado fez com que Pedro não fosse para casa. Pedro foi para onde? Para a igreja reunida, a casa de oração. Irmãos, o que está pensando da vida? Jesus morreu pelos seus pecados. Aí você diz, eu creio que meu nome está escrito no livro da vida do Cordeiro. E por que você não tem alegria? Por que você não tem alegria? Se quando Jesus, em Lucas, capítulo 10,
Quando os discípulos voltaram de uma missão, que o que traz o crente, irmãos, faz o crente ser alegre, olha que Jesus não tinha morrido ainda, mas faz o crente ser alegre, é saber que as promessas dele se cumprem na sua vida. Porque ele falou assim, vocês vão de 2 em 2, entram na cidade, entram nas casas, faz proezas. E onde você entrar, você primeiro vai dizer assim, ó, Shalom, Shalom seja sobre esta casa. A paz do Senhor, irmãos, ela é completa na vida da pessoa. Então, quem vai dizer a paz, quem vai dizer o Shalom, quem vai transmitir a salvação para as pessoas, precisa também ter alegria. Aí eu vou chegar lá com a vida toda em miséria, com a vida toda em desânimo, eu estou todo enrolado e vou dizer, paz seja sobre esta casa. Shalom é saúde financeira, Shalom é saúde, irmãos, física, Shalom é saúde espiritual, é paz completa. Mas para isso eu preciso chegar lá, meu irmão, paz do Senhor, com um sorriso na orelha. Agora você chega lá com a cara cabisbaixa, paz. Eu vim aqui trazer boas novas. Meu Deus, e quando formos novas ruins? Se a boa nova você está assim, a nova ruim você vem como? Meus irmãos, salvação. Aí eles ficaram felizes porque o Senhor falou, vocês vão curar os enfermos, vão expulsar os demônios, daqueles que quiserem, que receberem, que crerem. Vocês vão entrar. Se ninguém quiser receber, sacode lá, bate o pé e vai embora. Vai para outro lugar, não perde tempo. Aí então, irmãos, quando eles voltaram com um sorriso na orelha, todo mundo feliz, falando pelos cotovelos. Eu já fico imaginando Pedro, que era o falastrão, falando sem deixar ninguém falar. Deixa eu falar agora, só ele que fala. Então, falando, se alegrando. Aí Jesus falou, Jesus deu um sorriso, irmãos. Jesus riu. Jesus ficou olhando eles assim, achou engraçado aquilo, a forma como eles voltaram eufóricos, né? Aí falou assim, olha, não fiquem apenas contentes, porque os demônios lhes obedecem, mas alegrai-vos antes por vossos nomes estarem escritos no livro da vida. Percebe que o Calvário ainda não aconteceu literal, mas ele já tem o nome no livro da vida? Porque quando eles olharam para o Cordeiro, lembra que nós falamos isso na sexta-feira? Olharam para o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, imediatamente suas vidas começaram a mudar. Então a salvação já está garantida em Cristo. O sacrifício só complementou e sacramentou e fez com que aquela dívida que tanto preocupava fosse tirada e cravada no alto da cruz, para eles falarem assim, agora Satanás não tem domínio sobre a minha vida. O pecado não tem domínio sobre a vida de um crente salvo. Não tem, irmãos. O camarada pode até pecar porque ele quer pecar, mas ele não tem domínio, não tem. Tá? E Satanás não pode fazer eu pecar, não pode. Ele pode me oferecer, ele pode me incitar, mas ele não tem domínio para me empurrar, pegar assim, me empurrar dentro do pecado. Ele não tem como fazer isso. Não tem. Ele pode apenas oferecer e nós somos seduzidos, está escrito, engodados, enganados, pela nossa própria cobiça. Olho grande, ganância, que é o que não pode, mas ele não pode. Ele não pegou o fruto proibido por Deus e colocou, abre a boca aí, fez igual a mamãe faz, né? Que quando não quer tomar remédio a criança, que pega aqui, ó, a criança tem que abrir a boca, aí empurrou, goela baixa, aquele fruto proibido. Não, ele falou, ó, tu está perdendo, olha que coisa linda. Olha que, aí diz assim o texto, e Eva viu que era boa aos olhos, agradável aos olhos, boa de se comer, né? Aí então Eva viu, desejou, tomou e comeu. Ele não pegou cunhas de ouro e prata, capa babilônica, e colocou, aí, segura aí, toma aí, para Cã. Não, ele falou assim, aí, tu está perdendo, cara, isso aí vai tudo tacar fogo aí, daqui a pouco Josué chega, ó, vai tacar fogo nisso aí, tu vai perder essa capa bonita aí. Aí, pô, olhou para um lado, olhou para o outro, esqueceu de olhar para cima, pegou a capa, escondeu, ainda escondeu a cunha de ouro e a prata, aí escondeu e levou para a sua tenda. Diabo não tem poder de fazer crente pecar. Não tem. Por isso que Jesus falou, olha, na verdade, a carne é fraca, mas o espírito está
Pronto, você precisa estar em Cristo. Você precisa viver a sua vida. Ocupe a tua vida no reino de Deus, irmãos. Ocupe a tua vida com Cristo. Foi Ele que te salvou. Esse mundo aí não tem nada para nós, não. Não tem nada. Aí, olha, alegria. Eles tudo alegre, tudo felizes, né? Alegria, irmãos. Alegria e brado de júbilo na casa do justo. Então, todos felizes. Jesus falou, fiquem mais alegres por vossos nomes estarem escritos no livro da vida. E de lá ninguém pode tirar o teu nome. Ninguém. Só você que pode. Eu não quero mais. Risca aí. Mas ninguém pode. Não tem autonomia. Aí não morreu ainda. Aí quando ressuscitou, eles estão felizes da vida. Aí Pedro começou, aí levou chicotada, levou afronta. Aí quando foi ameaçado de novo, ele falou, não podemos deixar de falar daquilo que temos visto e ouvido. Olha a autoridade do Espírito. Irmãos, olha, observa, trouxe alegria aos tristes. Isso aí, se alegraram, vendo o Senhor, né? Agora, segundo efeito da ressurreição em nossas vidas, que eu já até nas entrelinhas já comentei, mas está escrito aqui que eu anotei e vou falar, né? Despertou a fé nos discípulos. Dos discípulos. Olha João 20, 28. Despertou a fé dos discípulos. Tomé respondeu e disse-lhe, Senhor meu e Deus meu. Tinha acabado de dizer que ele não cria. Tinha acabado de dizer e mostrar que era um miserável, infeliz. Jesus apareceu para ele, pelo um ato de bondade e misericórdia, e disse assim, Tomé, não sejas incrédulo, seja crente. Seja crente. Olha, se Jesus mandou você ser crente, é porque ser crente é a melhor coisa que tem nessa vida, irmãos. O próprio Jesus mandou você ser crente, aí então, olha, Tomé, não seja incrédulo, aí então seja crente. Aí quando chega ali, Jesus diz, porque me viste, Tomé, creste? Bem-aventurados que não viram e creram. Mas é o 28 mesmo que eu queria, onde ele fala assim, Senhor meu e Deus meu. Olha que fé. Nunca mais ele se desviou, irmãos. Nunca mais ele se desviou. Porque ele viu Cristo ressuscitado. Aí você fala assim, mas eu não vi. Então você não crê nas Escrituras. Eu também não vi. Também não vi. Mas creio no que está escrito, creio em todas as promessas das Escrituras e a maior de todas as promessas de que um dia eu o verei e serei semelhante a ele. Eu creio nesse momento. Então, irmãos, creia somente. Você não viu, mas creia. Um dia você verá, porque se você não acreditar nas Escrituras Sagradas, você não será arrebatado com a Igreja de Cristo. Não, mas eu creio no arrebatamento. Como? Vivendo de qualquer maneira. Como? A preocupação de um crente que crê, irmãos, é todo dia estar melhor na presença de Deus. A preocupação de um crente que crê é todo dia, Senhor, perdoa os meus pecados, tem misericórdia da minha vida, me ajuda a ser melhor crente, eu quero ouvir o toque da trombeta. É não se distrair. Essa é a preocupação, não é ser mais santo do que o outro, não. É apenas fazer parte do dia do chamado do arrebatamento. Quando se fizer a chamada, você está pronto lá com Cristo. Então, olha, observa, desperta a fé, irmãos. Você, eu estou muito sem fé. Irmãos, o que leva um crente a não ter fé? Eu pergunto. Você fala assim, às vezes eu fico conversando com o crente, mas eu não tenho fé, não tenho fé. Irmãos, o que leva um crente a não ter fé é ele não acreditar na ressurreição de Cristo. Porque se Cristo ressuscitou, garantia temos de todas as promessas. É na ressurreição que nós temos a garantia, porque ele subiu, ele está à destra do Pai,
não abandona nenhum dos seus, anda no meio da igreja, conhece todas as nossas obras e repreende e castiga quem ele ama. Repreende e castiga quem ele ama, para que você não se perca. Eu não tenho motivo para andar cabisbaixo. Eu não tenho motivo para dizer não creio no Senhor. Eu tenho motivo para continuar olhando para Jesus, autor e consumador da fé. Ele vive. Se eu tivesse no budismo, não tinha como eu olhar o Buda. O Buda está morto. Se eu estivesse lá no Espiritismo, Allan Kardec está morto. Se eu estivesse em qualquer outra religião que você mencionar, estão mortos. Agora, irmãos, nós servimos a Deus e eu vou usar uma expressão que o crente não gosta. A nossa religião é o cristianismo. Que o crente costuma falar assim, eu não tenho religião. Todos nós aqui somos religiosos. Todos nós. Tá? Só que nós cremos em Cristo. Todos nós cremos em Cristo. Então, essa é a nossa religião, cristianismo. Aí, olha, nós cremos num Cristo vivo, ressurreto. Tá? Então, outra coisa interessante é que a ressurreição, irmãos, ela faz com que o pecador seja separado do pecado. Atos, capítulo de número 3, 26, capítulo 3, sermão de Pedro. Pedro entendeu isso após a ressurreição. Percebe que quando Cristo morreu, eles sabiam que estavam salvos. Mas percebe que eles não saíram para pregar? Percebe que eles estavam enclausulados na casa do Senhor, vamos dizer, no cenáculo, onde eles se reuniam. Mas eles estavam com medo, orando, mas ficavam com medo. Porque tem a salvação, mas não tem a ressurreição. Eles ainda não viram, eles ainda não perceberam, ainda não entenderam. Agora, após a ressurreição, aí ele então diz assim, ó, ele está começando a sua pregação sobre arrependimento, aí chega no auge da sua pregação, ele fala o que Deus está fazendo, ele diz, Deus, ressuscitando Deus a seu Filho Jesus, primeiro enviou a vós para que nisso vos abençoasse. Então não é o Calvário que traz a bênção, é a ressurreição. Calvário traz a salvação, mas a ressurreição te abençoa. Calvário traz a salvação, mas é a ressurreição que traz todas as promessas do Evangelho. Aí então ele disse assim, e vos desviasse a cada um das vossas maldades. Calvário perdoou o teu pecado. Mas sem a ressurreição eu não tenho como desviar-me da maldade. A ressurreição de Cristo fez com que eu agora olhasse para Cristo e não olhasse para o lado. Então, por isso que ela separa o pecador dos pecados. Você fala assim, mas eu sou um pecador. O apóstolo Paulo falou, eu sou o mais miserável de todos os homens. O bem que eu quero fazer não faço, o mal está sempre presente. Porque ele não queria pecar, ele queria ser um santo homem de Deus. Mas como eu já usei a expressão que tem no Antigo Testamento, em relação a Eliseu e até em relação a Moisés, eu disse um santo de Deus, não, falei um santo homem, é pecador. Mas é de Deus. E quando nós temos a ressurreição, aí então nós temos um líder sobre nós, que ele é vivo. E como ele é vivo e está sempre presente, que ele falou, estarei convosco todos os dias, até a consumação da terra. Aí o que é do mundo, né? Então, quando ele está ao nosso lado, todas as vezes que eu tento me esquivar para o pecado, aí ele fala assim, como fazemos com as crianças? Não. Aqui, ó. Ele, irmãos,
faz com que, com essa bênção sobre nossas vidas, nos separemos do pecado. Por isso que Paulo, explicando isso aos romanos, que ainda não entendiam, Paulo está falando sobre a salvação, depois ele entra no caminho da ressurreição e diz no capítulo 6, olha, o pecado não tem mais domínio sobre tua vida. Não tem. A ressurreição de Cristo faz com que o pecador seja separado do pecado. Todo mundo lá fora fala assim, mas você também é um pecador. E eu não nego você. Não nego. Eu sou um pecador. Mas qual a diferença? A diferença, irmãos, é que Cristo pagou o preço na cruz do Calvário e, ao ressuscitar, garantiu que, enquanto eu viver nessa terra, Ele está comigo, não abre mão de mim. E um dia me levará para estar junto dele. A igreja de Cristo é diferente. Tá? É um organismo vivo, não é apenas um órgão social. Agora, garante também, irmãos, caramba, meu horário já foi, né? Garante também a nossa justificação, Romanos 4, 25. Ué, mas não é o Calvário que garante? Não, a ressurreição. Calvário garantiu a nossa regeneração, mas quem garante a justificação é a ressurreição, a qual por nossos pecados foi entregue, então garantiu a salvação, e ressuscitou para a nossa justificação. Então, no Calvário, eu sou salvo, mas na ressurreição, eu sou justificado. Está escrito aí na palavra do Senhor. Então, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque eu estou justificado. E justificado, irmãos, não deve nada a ninguém. Agora, garante a nossa ressurreição. Olha só, porque todos os dias morreremos. Uns vão na frente, outros vão depois, mas todos morreremos. Ficou nessa terra, vai morrer, ninguém fica para semente. Mas olha o que está escrito na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, 50 a 53, onde Paulo diz assim, ó, e agora digo isso, irmãos, que carne e sangue, isso aqui, ó, você belisca e machuca, não herdarão o reino de Deus, nem a corrupção, falando ainda da nossa vida terrena, herda a incorrupção. Eis aqui vos digo um mistério, na verdade nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados, está falando do arrebatamento. No momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Agora leia comigo 1 João capítulo 3, versículo 2. 1 João 3, versículo 2, onde João fala assim, amados, agora somos filhos de Deus, por causa do Calvário e por causa da ressurreição de Cristo. E ainda não é manifesto que havemos de ser, mas sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como é, o veremos. Você espera isso? É ressurreição, irmãos. É ressurreição. Se o crente entendesse isso, irmãos, ele viveria uma vida muito mais dedicada ao reino de Deus. Muito mais dedicada. Mas, Filipenses capítulo 3, versículos 20 e 21, Filipenses 3, 20 e 21, aí o apóstolo Paulo fala assim, ó, mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador. De onde está certo, tá, irmãos? Às vezes a pessoa fala de onde é uma aglutinação, né? De mais onde. Então, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso. Acaba, irmãos. Acaba, você tem um problema, o problema é visual, o problema é auditivo, o problema é na coluna, o problema é isso, o problema é aquilo, irmãos, acaba tudo isso. Tudo isso acaba. Então diz assim, ó, para ser conforme o seu corpo glorioso. Acaba, irmão, esse negócio de o crente estar reclamando que é careca, que é barrigudo, que é isso, que é... Acaba tudo, irmão. Acaba só aqui, irmão, só aqui que tem esse problema. Aí diz assim, ó, seremos seu corpo glorioso segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas,
porque ele ressuscitou. Ressuscitou porque se morre, somos salvos, mas se ressuscita, temos promessa. Então, irmãos, esse é o último texto que eu estou lendo com vocês para não levar mais tempo. E quero que você grave isso aqui. Irmãos, é a nossa esperança, ele garante a nossa ressurreição. Cristo garante a nossa ressurreição pela sua ressurreição. Também fora lido aqui o texto de João capítulo 11, não foi? Foi lido que Jesus, ele disse assim, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, ressuscitará ou viverá. E aquele que morreu, mas crê nele, nunca morrerá. Porque a segunda morte, a morte eterna, não tem poder por causa da ressurreição. Então você creu no nascimento de Jesus, que comemoramos em dezembro. Você creu na crucificação de Jesus, que comemoramos sexta-feira. Você creu na ressurreição de Jesus, que comemoramos hoje. E você, então, precisa acreditar e crer que breve Jesus virá. Amém? Então, fique de pé. Deus te abençoe.